Estou de volta com a Ação Nacional, falando hoje aqui com Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin, escritor, engenheiro civil, que publicou um livro recentemente sobre fé e carreira, experiências, questionamentos e princípios para o êxito profissional, que, aliás, é o tema do nosso programa de hoje. A gente estava falando de um assunto muito importante, né? Aliás, conciliando essa questão da fé e carreira. E tem aqui no seu livro uma coisa muito legal que é assim, você linka os 10 mandamentos, né? Não matarás, né? Não cometerás adultério. Mas como é que cometer adultério dentro da carreira? Peraí, vamos explicar isso daí, a princípio. Não matar, por exemplo. Como é que você traz isso para o meio profissional? Você tem muitas formas de matar, vamos dizer, matar, não no sentido só de matar o ser humano, que também pode acontecer, né? Se você age de uma forma não humanitária, uma pessoa que você tem que mandar embora, se você provoca, por exemplo, bullying profissional, você chama atenção, você não consegue enxergar, você como líder, não consegue enxergar os limites que aquela pessoa pode te entregar. Se você não consegue enxergar nele um ser humano que tem também as suas limitações, se você não tem isso, você pode provocar um problema na pessoa e levar essa pessoa a ter problemas psiquiátricos. Ela pode ter crise de pânico, ela pode até amanhã, se você mandá-la embora, sem um comportamento, ela pode até ir a um suicídio. Então, o que eu quero, vamos dizer, o que eu enfoco, eu procurei mostrar com os 10 mandamentos, como é que você, com os 10 mandamentos, consegue amar a pessoa no sentido real, quer dizer, olhando para a sua vida profissional, quer dizer, e mostrando que os 10 mandamentos, eles também se aplicam perfeitamente na vida profissional de todo mundo. Ele não está desconectado. Não é que os 10 mandamentos só é um comportamento social ou religioso. Ele é um comportamento para todas as situações da sua vida. E eu quis só identificar isso, vamos dizer. Quando você não ama profundamente uma pessoa, né? O adultério. Como comete adultério dentro de uma empresa? Como é que você... Peraí, vamos entender isso daqui. Você, por exemplo... Está sempre relacionado ao casamento, né? Porque o adultério, adulterar, significa uma série de coisas. Eu posso cometer adultério, por exemplo, não entregando o apartamento como eu coloquei, que você comprou. Eu falei que ia entregar com acabamento, entreguei com outro. Eu disse para todo mundo na minha empresa que eu ia, no final do ano, todo mundo ia ganhar um salário a mais de prêmio, e eu chego no final do ano e não dou o salário de prêmio, e dou uma explicação mal. Eu estou adulterando o que eu disse. O meu objetivo é falar a verdade. Ou seja, o adultério, no sentido que está nos 10 mandamentos, ele também se aplica na medida que eu adultero o que eu me comprometi. Se eu me comprometi com o meu sócio, por exemplo, eu peguei um segredo da empresa, que era um lançamento, um terreno, por exemplo, que eu fui ver, e aquele terreno eu falei assim, puxa vida, mas eu sei que tem alguém que pode comprar esse terreno, eu vou ganhar um dinheiro sozinho, os meus sócios não vão participar disso. Eu estou cometendo um adultério, ou seja, eu estou enganando os meus sócios. Então, esse é o sentido que eu quis dar, quer dizer, toda vez que você adultera a verdade, seja ela em qualquer sentido, né, você também está cometendo o pecado do adultério. Então, é isso que eu enxergo como que o cristão tem que prestar atenção nisso, porque às vezes você está cometendo vários pecados ao mesmo tempo, não está pecando só num pecado, Sim. Não é só mentiras, você está cometendo outros pecados, né? E eles se interligam e podem matar a pessoa. A mesma coisa, olhar para as coisas dos outros, né? Eu olho para uma empresa que está bem sucedida, né? E está indo, puxa vida, eu quero fazer aquilo lá. Ué, esse também é um pecado, vamos dizer. Por isso que a salvação, São Paulo diz que nossa salvação, né, o caminho da santidade e de salvação, ele é estreito e apertado. Porque a gente tem que estar prestando atenção em todos eles, né?
Então, esse é o sentido. Esse nesse sentido que você falou aqui, né? Não desejar o cônjuge do outro, né? Sim. Que é nisso. Isso. O cônjuge, no caso, não é só não desejar a esposa do outro, aquela coisa Sim, que fala. é no sentido de que eu desejo o que o outro tem. Ou dizer, aquela empresa está numa situação tal e eu fico com uma inveja daquela situação. Aquilo, para mim, acho que, na minha leitura, ele é um pecado que eu tenho que declarar a Deus, pedir perdão, para que eu não tenha eu tenho que olhar para a minha realidade, eu tenho que olhar para a minha situação e fazer o melhor possível. E crer na providência divina e fazer do jeito melhor. E as coisas vão acontecer, né? E não dar falsos testemunhos contra o próximo. Sim. Tá aqui esse então, é muito comum quando você é chamado, muitas vezes, a dar um testemunho, você vai, principalmente no círculo de liderança empresarial, você chega e conta algo que não é verdade. Então, a minha empresa esse mês vendeu 200 milhões. Você sabe que não vendeu. Mas você, como ninguém tem aquela informação, é você que está dando, você está dando uma informação que é só para atender a sua vaidade. Ou seja, a minha empresa não tem dívida, a minha empresa tem uma dívida pequena perto do patrimônio dela. E você, muitas vezes, não apresentou o balanço, o seu balanço não é auditado, o seu balanço não está publicado em jornal nenhum, e você está adulterando uma informação, você para se beneficiar. Então, volto a dizer, sempre está ligado com o seu comportamento com a verdade, o seu comprometimento com a verdade. É isso que você tem que ter. Aí você pergunta para mim, mas se você fizer como empresário, se você for muito purinho assim, como é que sobrevive, né? Eu ia fazer essa pergunta para você, agora estava na ponta da língua. Eu falei assim, não desmerecendo que a gente sabe da importância, lógico, do Evangelho, mas no mundo corporativo, propriamente dito, né, a turma fala, esse rapaz é muito inocente, né, para viver aqui nesse mundo, né, de lobos, né? Então, o Evangelho também nos ensina, né, que a gente tem que ter astúcia, né? A gente tem que ter astúcia santa. Você sabe com... Sabedoria. Sabedoria e astúcia, porque você sabe, você muitas vezes, Jesus, quando esteve diante de Pilatos, e diante de Caifás, né, ele falou pouco. Ou seja, tem hora que você tem que ter o silêncio. Você não precisa falar. Ou seja, o silêncio é sabedoria. Você sabe o que a pessoa está fazendo. Se você tiver a oportunidade de falar para a pessoa que aquilo está errado, ou que aquilo você não vai fazer, claro que você tem que fazer. Você não pode deixar o joio crescer. Mas você sabe o que está acontecendo. Eu tinha certeza, todas as vezes que eu fui submetido a uma situação que eu sabia que estava errada, eu sabia, até o momento que eu dizia, isso aqui eu não vou fazer, até aqui tudo bem. A decisão é minha, não vou fazer. Então, ou seja, neste momento, você tem que ter o seu comportamento humano, volto a dizer, com a verdade e com aquilo que você construiu. Você, ao longo da vida, você foi tomando pancadas e foi aprendendo. Agora, você não precisa reagir como todo mundo. Pô, não venha falar de corrupção comigo, não sei o quê, subir na mesa, ser mal educado. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu costumo dar um exemplo que eu sempre dava, que Jesus nos ensinou, né? Que é uma passagem do Evangelho emblemática. Jesus nos ensinou que a gente tem que dar outra face. Como você dá outra face no meio empresarial? Verdade. Como você dá outra face? Se aquela pessoa te fez um mal tremendo. Eu sempre conto... Quase quebrou sua empresa. Sim, ou contou uma mentira, Sim. Te colocou numa situação difícil. Ou você tem sempre, volto a dizer, com a verdade. A verdade nos libertará. Dar a outra face, que eu aprendi em revelações, com orações, com tudo, é o seguinte, é você mostrar o outro lado da situação. Jesus mostra isso quando ele tomou um tapa real. Quando Jesus está diante de Caifás, que ele faz o diálogo lá com os soldados que estão ali de Caifás, ele está dialogando, Jesus diz, né, puxa, se eu estou falando bem, né, por que me bates? Quando ele tomou o tapa. Ou seja, ele não mostrou a outra face, pode bater aqui de novo. Não. Jesus diz, por que me bates? Este é o grande momento que Jesus nos ensina linkando com aquilo.
Você não pode ser um cristão fora do contexto real da vida. O reagir, dar a outra face, significa você mostrar que aquela situação que ele está se fazendo está incorreta, ele está sendo injusto e ele está provocando uma situação. É a verdade. Você vai dizer para ele com clareza. A pessoa vai ficar até assim. Ou seja, naquele momento ele vai sentir que você não é bobo, que você está entendendo o que está acontecendo e que você não está querendo que aquilo permaneça naquela situação. Ou seja, este é o comportamento que eu entendo de você ser um cristão e a pessoa daí vai criando, vamos dizer, uma experiência, ele replica, ele fala, aquele lá, o Zanforlin é assim, assim, assado, o Zanforlin é assim. Ou seja, quando as pessoas vêm, ele já vem com filtro, porque vai construindo um relacionamento assim com as outras pessoas, eles vão aprendendo, claro, isso não inibe 100% das coisas, mas ele cria situações que vão criando um filtro e vai ajudando também. Sem dúvida. Bom, dentro deste mundo corporativo, quais são as virtudes que mais devem ser exercidas? O amor, sabe? O amor é uma palavra muito desgastada e o que eu diria é o seguinte, é você sempre se colocar na posição do outro. Esse é o grande sentido do amor dentro de uma empresa. Seja com um funcionário, seja com um fornecedor, seja com o seu sócio. Diante de uma situação, você tem que se colocar, por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele está falando assim? Ou seja, eu diria que o sentido mais prático para você viver o amor dentro da sua vida empresarial é diante de todas as situações, você ter um momento de reflexão, aprender a não responder rápido diante das situações. Né? Eu sempre brinco, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Uhum. Tá? Ele quis dizer alguma coisa com isso, senão ele tinha posto 2 bocas e um ouvido. Porque a gente tem que, no mínimo, ouvir o dobro. Então, ou seja, nesse momento a gente tem que aprender, e isso é exercício, né? De ouvir, se aquietar o coração, não responder rápido, porque o impulso da gente, né, ainda mais descendente de italiano, é de subir e virar a mesa. Aí você perde a razão. Isto é, você sempre está, se você está em oração, se você vive, procura comungar todo dia, vai à missa todo dia, se você procura rezar o terço todos os dias, se você tem uma vida de oração, a chance de Deus de dar essa graça, de você ter um temperamento, de poder saber ouvir o outro e se colocar dentro do outro, da situação do outro, isso vai se realizar na sua vida. É isso que eu aprendi. Ou seja, você amar dentro do meio empresarial não é ser benevolente e ser nem falso. É você, diante das situações, ser coerente e sempre estar se colocando, por que essa pessoa fez isso? Por que aconteceu isso? Atitude. Bom, a gente está falando aqui com o Luiz Ângelo, escritor e engenheiro civil. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente.